No Hora de Agir de hoje falamos de um tema que nos toca a todos: garantir saúde de qualidade e promover o bem-estar em todas as idades, mas também em todos os lugares. Este é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável do ODS número 3 das Nações Unidas, que a caminho de 2030 continua longe de ser cumprido. São muitos os desafios que ainda persistem e nós não iremos conseguir se continuarmos a poluir, se continuarmos a envenenar os ecossistemas ao ritmo atual. E é sobre este assunto que estaremos a falar ao longo de vários programas, desta urgência de parar de poluir, e esta é a proposta de conhecermos melhor estas consequências invisíveis, mas consequências também terríveis das diferentes formas de poluição. Formas de poluição muitas vezes invisíveis, um inimigo silencioso que lentamente nos adoece e que tantas vezes, sem darmos conta, nos mata. A civilização industrial trouxe progresso, ciência e conforto, mas esqueceu-se de contabilizar as externalidades do seu modelo de desenvolvimento. Poluição do ar que respiramos, dos rios e oceanos que nos alimentam, do solo onde plantamos, do silêncio que precisamos para descansar. A poluição atmosférica é hoje o maior risco ambiental para a saúde. 9 em cada 10 pessoas no mundo respiram ar contaminado. Na Europa, estima-se que mais de 300 mil mortes prematuras por ano sejam causadas por partículas finas, dióxido de azoto e ozono troposférico. Em Portugal, são cerca de 16 vidas perdidas todos os dias, um peso invisível nos hospitais e na vida das famílias. Mas não é apenas o ar que nos envenena. O ruído presente no trânsito, nas cidades e até nos nossos hábitos diários é já o segundo maior risco ambiental para a saúde na Europa. Provoca stress, insónia, doenças cardiovasculares e encurta vidas. E o problema vai além. Microplásticos encontrados em peixes, na água e até no sangue humano. Químicos tóxicos que contaminam os solos e entram nos alimentos. Poluição luminosa que altera ciclos biológicos e afeta a saúde mental. O custo humano é incalculável, o sofrimento de perder quem nos é querido. Mas o custo económico também é enorme. Perda de produtividade, sobrecarga nos sistemas de saúde, desperdício de recursos. Poluir é destruir a base da vida. Parar de poluir é cuidar do essencial. A nossa saúde, o nosso futuro comum. E agora vou estar à conversa com Luís Campos e Cecília Longo sobre esta relação entre saúde e ambiente. Luís, há aqui uma relação direta. O facto de andarmos a poluir, de andarmos a agredir a biosfera, de estarmos neste momento com temperaturas mais altas, afeta também a nossa saúde. Sem dúvida, eu creio que as determinantes ambientais vão ser as principais determinantes nas próximas décadas e já estão a ter uma influência determinante na saúde humana. Calcula-se, estima-se que 1 em cada 4 mortes seja por fatores ambientais. E esses fatores ambientais, quais são? É a sobrepopulação, as alterações climáticas, a poluição e a escassez, a perda da biodiversidade e a escassez de recursos naturais. Se nós começarmos pela sobrepopulação, demoramos 300 mil anos para atingir o primeiro bilhão de pessoas, o que aconteceu em 1803. E agora já vamos em mais de 8 mil milhões, não é? Ou seja, em apenas 220 anos passamos de 1 bilhão de pessoas para 8 mil milhões de pessoas, que aconteceu em 15 de novembro de 2022. E a realidade é que desde 1970 o planeta não tem capacidade de suportar esta população. Depois temos as alterações climáticas. Como sabemos, 2024 foi o ano mais quente alguma vez registado, com temperaturas médias que excederam 1,5 graus centígrados em relação
ao período pré-industrial. Que era o limite de Paris, que nós já É o estourámos, limite não do é? Acordo de Paris estimado para 2100. Isto está a ter um tremendo impacto a nível do aquecimento Porque muitas global, vezes das nós ondas de temos a calor. ideia que há os eventos extremos, que são as inundações e que de facto matam, mas o facto das temperaturas estarem mais altas, o stress do calor é muito negativo para a saúde das pessoas, não é? É um esforço muito grande. As ondas de calor têm um impacto enorme a nível da saúde humana. Mas depois também temos a poluição e é impossível separar as alterações climáticas dos fatores ligados à poluição, porque os efeitos sistémicos que têm são sinérgicos, somam-se. E a poluição, neste momento, estima-se que 9 em cada 10 pessoas a nível mundial respirar que excede os limites estabelecidos para o OMS, e estima-se que a poluição mate cerca de 9 milhões de pessoas anualmente. E não é só a poluição do ar. A poluição no seu conjunto, neste momento, é considerado o maior fator de risco de mortalidade global. Cecília, nós em Portugal são 5 ou 6 mil mortes prematuras por ano, 9 milhões no mundo. A OMS diz que 99% da população mundial não respira ar com qualidade. Desconfio que isso não seja nada bom para nós, que isto é invisível, nós respiramos e às vezes não ligamos muito a isso. Qual é que é a dimensão deste Nem problema? sempre. A dimensão é grande, aliás, nós estamos agora no início de setembro e acabamos de assistir a um cenário tenebroso em que nós acordávamos de manhã, eu estava lá na Beira Baixa, não tinha fogos ali a mais de 60 km e de manhã tinha um nevoeiro em cima da água. Um nevoeiro com cinzas, com toda a onda de poluição, com a dificuldade na Acontecia respiração. também na Amazónia, os grandes incêndios da Amazónia aparecem em São Paulo, portanto, às vezes nós pensamos que é só localizado, mas não, um incêndio em Viseu pode afetar a saúde em Santarém ou em Lisboa. Sim, podem. Neste momento estão definidas rotas oceânicas e transcontinentais de poluição. Portanto, uma poluição feita aqui pode ir ter aos Estados Unidos ou à Ásia. E sobre esta questão da poluição, dos incêndios, os bombeiros estão muito expostos. E nós fomos às corporações dos bombeiros saber qual é a forma que eles utilizam para se protegerem. Aqui no CB de Cabanas o pessoal está exposto a riscos, normal, fumos, gases e calor, mais nos incêndios rurais. Este ano passámos o mês de julho e agosto, foi complicado para o pessoal. Alguns dos operacionais queixam-se com irritação nas glotes, nas gargantas, a nível da garganta, alguma tosse, é normal, mas que nós conhecêssemos a nível de doenças agudas graves, até o momento é desconhecido. No caso dos incêndios florestais, eles usam, para além da cógula, uma máscara de partículas que, mais uma vez, lhes cria uma proteção, tudo o que é os fumos e um ambiente menos favorável e menos respirável no ambiente dos incêndios florestais. No nosso caso, não temos identificado nenhuma patologia ou nenhum caso diretamente associado a problemas respiratórios causados, porque nós damos alguma importância e alguma valorização à utilização deste, nomeadamente. A nível de rurais, temos a cógula, a máscara de partículas, que protege os operacionais, mas a nível de excesso de tempo, durante 8, 9, 10 horas que os operacionais andam a combater, não é o suficiente para a proteção dos mesmos. Os bombeiros, quando enfrentam atmosferas não respiráveis, no caso de incêndios urbanos, utilizam um aparelho que lhes permite respirar, que nós denominamos ARICA. O ARICA é um aparelho respiratório de circuito aberto. Neste momento protege operacionais para a entrada de estruturas ou incêndios unifamiliares em habitações. Protege também a nível de ambientes tóxicos, que contém no seu interior ar limpo. No que se refere às matérias perigosas, quando
nos teatros de operações são identificadas matérias perigosas, aquilo que nós fazemos é criar perímetros de segurança, porque não temos materiais próprios para essa intervenção. Nesse caso, há um conjunto de corporações a nível nacional, perfeitamente identificadas e localizadas para cada região, e que então serão acionadas para atuar nesses ambientes em que as matérias perigosas são identificadas, porque os equipamentos são específicos, são equipamentos muito dispendiosos e que não estão disseminados por todas as corporações, há um conjunto reduzido de corporações que têm esses equipamentos. Cecília, isto nem sempre foi assim. Houve aqui um longo caminho. Tem havido. A Associação Chama Saúde fez aqui um trabalho importante ao longo destes anos. Na altura, um dos presidentes da Liga que veio ter comigo dizendo, que eu fiquei espantada, que os bombeiros voluntários neste país não eram seguidos sob o ponto de vista médico. Eu achei aquilo um bocado estranho, organizei uma conferência com as várias vertentes de saúde relacionadas com bombeiros, nomeadamente a parte respiratória, cardiovascular, pronto, as questões do alinhamento pré-alimentar, a parte de stress pós-traumático e de saúde mental e a discussão da parte social de tudo isto. Mas os bombeiros andavam nos incêndios sem estas proteções ainda. Isto assim, são equipamentos altura, de proteção muito tipo recentes. 2005, a maioria das corporações, e nós víamos na altura combate ao incêndio, víamos de t-shirt muitas vezes. É evidente que teve que haver um grande investimento em EPIs, porque nós sabemos que para proteger as pessoas temos que proteger o corpo e temos que proteger a parte respiratória. A mais difícil é proteger a parte respiratória pela quantidade de tempo que nós temos de incêndios. Nós, por exemplo, este ano, que foi o terceiro pior ano de sempre de incêndios, nós assistimos a uma quantidade de bombeiros deslocados das suas terras a trabalharem horas e horas seguidas. Mas estes avanços com a utilização destes equipamentos de proteção individual, mas não chega, é preciso ter outros cuidados. E os bombeiros voluntários aqui são discriminados relativamente aos bombeiros profissionais. Porquê é que isso acontece? O que é que está aqui? Tem a ver com o estatuto. Tem a ver com o estatuto e com a necessidade de alterar muitas vezes o estatuto e o voluntário em si ter direito a um exame anual com provas de função respiratória. Consegue ver nas suas consultas o efeito de quem vive, por exemplo, no centro da cidade, quem passa muito tempo no trânsito, dos bombeiros? É engraçado. Quem faz clínica tem muito essa noção, porque, por exemplo, tem doentes que têm patologia respiratória, como asma, e que estão medicados, estão relativamente bem medicados, mas nunca estão numa fase completamente zen, completamente tratados. Alguns deles reformam-se e vão para o campo, para certas zonas que não são alérgicos, por exemplo, a gramíneas e isso, e melhoram, inclusive, a função respiratória. Portanto, há um impacto direto de poluição em doenças respiratórias. Por exemplo, se nós formos para as linhas das cidades, em grandes horas de poluição, nós se fizermos testes respiratórios nessa altura, toda a gente tem uma pequena quebra da função, da capacidade vital. Claro que depois recupera passado uma hora ou duas, sem problema. Mas se este fenómeno for repetitivo, vai dar alterações a nível das vias respiratórias. É como se houvesse uma inflamação permanente que se repetia. E se houver uma genética, isso vai fazer com que haja imediatamente uma reação exagerada ao fenómeno. Mas aqui da poluição, desta poluição do ar, em que as avenidas se transformaram em autênticas fábricas a deitar fumo, que tipo de poluentes são estes que se respiram? É essa a razão porque algumas cidades estão a optar já por proibir motores a combustão interna, especialmente o diesel? Que tipo de poluentes são estes que nós temos? Nós temos vários tipos de poluentes, não é? Nós falamos muito no particulado, que são aquelas partículas finas que entram diretamente nos alvéolos pulmonares, isto é, na zona mais profunda do pulmão, mas depois temos os NO2, não é? Os nitrogenados, os sulfatados, que todos eles podem fazer parte desta poluição que há nas cidades. E nós fomos ouvir também Nelzair Viana, que é pesquisadora de saúde ambiental na Fiocruz
e também Carlos Dora, que é coordenador científico na Organização Mundial da Saúde. A poluição do ar é uma grande ameaça para a saúde pública no século XXI. A Organização Mundial de Saúde entende que métodos alternativos eles podem ser aplicados para identificar de alguma forma em que nível de poluição essas populações elas podem estar sendo expostas. Então nós não tínhamos estações de monitoramento do ar e encontramos um método alternativo, uma ferramenta alternativa para medir essa qualidade do ar através de plantas. Essas plantas, ela é uma espécie de bromélia chamada Tillandsia neoides, conhecida popularmente como barba de velho. O método do biomonitoramento é um método que pode ser uma ferramenta importante para a gestão pública, exatamente por ser uma rede de baixo custo, ela se torna mais acessível. Isso nos dá a possibilidade de implantar em regiões até mais remotas ou ter mais pontos de monitoramento numa mesma cidade. E eu gostaria de enfatizar um aspecto que é muito importante, que é como solucionar esses problemas, que é através das políticas públicas das cidades. O prefeito e os vereadores têm muita possibilidade de prevenir doença e prevenir riscos para a saúde através de políticas públicas. Eu vou enfatizar a política de transporte. O transporte causa poluição do ar, ruído, acidente de tráfego e pode impedir a atividade física. Por outro lado, políticas de transporte que dependem de transporte público de boa qualidade, pistas cicláveis, espaço para pedestres, áreas verdes conectadas, podem criar, ao contrário, potencializar benefícios para a saúde de uma grande magnitude. Não só através da redução da poluição do ar e do ruído, como de aumentar a atividade física. Então, o que eu queria dizer é que os prefeitos e as municipalidades têm esse equipamento nas suas mãos. E o pessoal da saúde tem que estar conversando com eles para poder explicar como se faz isso e para criar um diálogo produtivo que possa levar a políticas públicas que protejam a saúde. Isso é possível, tem exemplos muito bons. Paris, por exemplo, fez mudanças muito substanciais no seu mecanismo de transporte público, fez muita pista ciclável, botou muito verde na cidade, diminuiu o espaço para carros, tanto de estacionamento quanto de autoestradas que existia na beira do rio Sena. Isso levou uma cidade que hoje é lindíssima, é muito admirada e é muito vivível. E se pode transitar ali de uma maneira saudável, mas também agradável e estética. Para cumprir este Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 3, saúde e bem-estar para todos, não podemos apenas contar com o progresso da ciência, com novas vacinas ou medicamentos ou bom serviço de saúde. É preciso pensar de uma forma mais ampla. A civilização industrial é a civilização da poluição. Foi nela que ultrapassámos todos os limites à procura de progresso, de conforto, mas não conseguimos cuidar do básico. Ar puro para respirar, água para beber e os alimentos em quantidade e qualidade. As cidades encheram-se de carros que poluem o ar. Em partes do mundo, as doenças da água matam desde as mais tenras idades e os alimentos não chegam a 800 milhões de pessoas que no mundo enfrentam a fome. Cabe-nos a nós, que já conseguimos ir à Lua, que construímos o James Webb para descobrir o universo, conseguimos agora cuidar apenas do básico. Cuidemos da nossa saúde. Hora de agir. Um abraço, amigo, e já sabe, nós temos encontro marcado na próxima semana. Até lá!